Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje o nosso episódio é com o secretário de Segurança, empossado faz pouquíssimo tempo, Coronel Márcio Cortez. E muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Boa noite, Martino. Boa noite a Vanessa, que está nos bastidores, né? A gente sempre quer conhecer quem está nos bastidores, né? Porque a pessoa... Sem eles a gente não... Exatamente, tem grande importância no funcionamento de todo esse sistema. E é um prazer estar aqui, uma honra também receber o seu convite. Esperamos aí contribuir com as respostas aí que forem feitas, né? Sobre tanto quem somos, né? E o que planejamos aí dentro da atuação que agora teremos como secretário municipal de Segurança Pública de São José do Rio Preto. Com certeza, e dentro dos assuntos que a gente vai debater aqui, né, a gente vai conhecer um pouquinho quem é o Coronel Márcio Cortez, coronel da Polícia Militar, agora atual secretário de Segurança, quais os planejamentos para a pasta de segurança. Temos alguns anos para frente aí para trabalhar, até inclusive junto meu chefe aqui. Mas antes de começar a conversa mesmo, vou pedir que você se inscreva no canal Márcio Martino, siga acompanhando aqui. A gente tem vários episódios com diversos profissionais de segurança pública, bombeiros, policiais militares, policiais civis, enfim, uma gama de repertório de podcasts aqui, muito interessante para você que acompanhar. Inclusive, no próximo episódio também vai vir o Major Anderson falar de um tema importante aqui, que é a doação de sangue. O Major Anderson é da melhor escola de soldado que a Polícia Militar já teve. Ah, é? É que é a mesma que a minha. Qual é o ano? 1991. É a melhor de todas. É a melhor de todas, pelo menos na minha opinião. Mas falaram que é a segunda melhor, o senhor falou uma vez. Não, ali é de oficial, porque aí nós estamos falando... Mas de soldados, eu acho que 91 é melhor. Supera. Pessoal, e lembrando nosso colaborador, que é a AP Brasil, né? Nossa loja de armas e munições, que tem um clube de tiro lá em Badibacite, com pista IPSC, para quem quer praticar tiro, inclusive... Pista também fechada, automatizada, climatizada, o melhor clube da região para você que quer praticar. E ele sempre dando aquela ajuda para quem quer comprar sua primeira arma, inclusive com uma promoção imperdível que está lá na QAP Brasil, da TH 380 Grafeno Black, preço de R$ 5.499. E também uma super promoção da G2C 380 TPC, 3.900, promoção imperdível da QAP Brasil. E sem os nossos colaboradores, a gente sabe que esse podcast, com tanta informação útil, não acontece. E também a nossa farmácia do nosso querido Alessandro Rimoli, a farmácia Multidrogas, fica ali no bairro Fraternidade, aquele bairro ali próximo mais ou menos de Engenheiro Schmidt, próximo o Vila Conte, fica na avenida principal, a avenida Kleber Miguel Melara. E o Alessandro Rimoli é guarda municipal e ele oferece um ótimo desconto para todos os profissionais de segurança pública. Então você que quiser aí comprar um remédio, um suplemento lá na farmácia do Alessandro Rimoli, o farmacêutico, fica à disposição com desconto, com o melhor custo-benefício, quase que de São José do Rio Preto, beleza? Agora, Coronel, conta um pouquinho para o pessoal conhecer quem que é o Coronel Márcio Cortez. Resumidamente, porque são 30 e tantos anos de profissão, 33 anos, né? Na Polícia Militar, né? Mas eu tenho 54 anos, sou nascido em Itanabi e ainda criança, com 8 meses de idade, eu fui para Palestina. Outro dia eu disse no meu discurso, até brincando, né? Que quem não conhece Palestina, conhece Rio Preto, né? Que Rio Preto faz parte da grande Palestina. Mas desde sempre trabalhei aqui na região. Meu pai era leiteiro, ele carregava latão de leite, né? Ele pegava o leite das fazendas e levava para o laticínio em Palestina, né? Foi a profissão que o levou para Palestina, né? Isso fez parte um pouco da minha infância, né? Eu tive uma infância boa, não passei dificuldades, mas vendo um pai trabalhador, né? E ainda na adolescência a gente começou a apoiá-lo, né? A fazer essas linhas de leite como ajudante. Depois dos 18 anos a gente até dirigiu o caminhão. E até um dia que apareceu a oportunidade de entrar na Polícia Militar, eu entrei como soldado da Polícia Militar em 1991. E me formei em Catanduva,
E logo que terminou a escola, eu consegui vir para Palestina trabalhar durante quase um ano em Palestina, quando eu prestei por Barro Branco em 92. E em 93 eu consegui entrar no Barro Branco. Foram 4 anos. Formamos em 96, a turma Aspirantes 96. Formado, eu trabalhei um ano no 3º Batalhão de Trânsito de São Paulo, que cuidava das 2 marginais, Tietê e Pinheiros, né? Era praticamente que um batalhão rodoviário dentro de São Paulo. E naquela época não havia tanto movimento, né? Principalmente nos horários noturnos que a gente trabalhava, porque para a gente poder viajar, a gente escolhia o horário noturno, que permitia uma ou outra troca para a gente voltar para o interior, né? Então, a rodovia era praticamente um policiamento rodoviário dentro da cidade de São Paulo. Em 98, eu tive uma passagem, eu fui transferido por engano, por causa do meu sobrenome Garcia, né? Fui confundido com outro colega da minha turma e eu acabei indo para São João da Boa Vista. Quando identificaram essa falha no sistema, me transferiram para Limeira. Aí eu trabalhei como tenente em Limeira, comando de força, trabalhando nas ruas, cerca de 8 meses quando eu vim para São José do Rio Preto. Trabalhei mais ou menos 1 ano e meio aqui em São José do Rio Preto, como comando de força, patrulha, né? Comando de força patrulha é o tenente que cuida das guarnições que estão atuando durante o dia no município. Naquela época o 17 era até mais amplo, porque ele pegava várias companhias fora. Tinha uma companhia em Mirassol, uma em José Bonifácio e uma em Nova Granada. E daí eu consegui, um tempo depois, ser transferido para Nova Granada, onde eu fiquei 17 anos da minha vida. E já como capitão, em 2015, eu fui convidado pelo então Major Fábio Rogério Cândido, né, para compor a equipe do 17º Batalhão, que é de São José do Rio Preto. E aí eu segui minha vida aqui em São José do Rio Preto até a minha promoção a tenente-coronel e depois a coronel. Como tenente-coronel, eu comandei por 3 meses Mirassol, mas na sequência eu fui para o BAEP. Comandei o 9º BAEP por cerca de 2 anos. Quando veio a minha promoção a coronel, e nesse posto eu tive uma ótima experiência, né, em Presidente Prudente, que é o CPI 8, que cuida de 67 municípios daquela região, onde eu fiquei 1 ano e 3 meses quando vim para São José do Rio Preto, tendo em vista que o Coronel Fábio entrou para a disputa da eleição. Uhum. E eu assumi o CPI, e aqui são 96 municípios que a gente cuidava, e com as eleições, terminadas as eleições, o Coronel Fábio, eu já estava próximo da aposentadoria, o Coronel Fábio me convidou para ser o secretário municipal de Segurança Pública. Como eu disse lá na minha posse, que se efetivou na última sexta-feira, eu pedi para minha esposa, né, porque a gente sempre fala que a esposa ela tá 1 grau a mais que a gente, né? Então quando eu era tenente, ela era capitão. Agora, como eu sou secretário, né? Eu acho que ela já está concorrendo com o prefeito, né? Então, nessa situação. Então, nesse começo de gestão, eu ainda precisava completar meus 2 anos de coronel. Então, esse período aí, a gente se afastou da Polícia Militar, participou, assim, não de direito, né? Mas contribuímos com algumas ideias, mas agora, efetivamente, assumindo o cargo, né? E estamos com esse desafio, que é proporcionar a São José do Rio Preto o melhor possível no que se refere à segurança pública. Excelente. O senhor falou 2 pontos aqui que eu acho interessante. O senhor falou que trabalhou em Presidente Prudente, e aí, como o senhor já me falou até algumas outras vezes, lá é um local, né, que tem a questão da inteligência, sim, que também o senhor pretende exatamente trazer para a Secretaria de Segurança do município. E também perguntar, o senhor, como teve a experiência de ser soldado e depois oficial, isso, o senhor acha que isso é importante? É legal de ter visto o lado do praça e depois ido ao oficial? Isso faz diferença? Eu acho que assim, para mim foi importante, né?
Mas eu conheço, assim, na minha turma é a maior que teve na Academia do Barro Branco. Foram 400 que se formaram aspirantes. E muitos não foram soldados, né? E se tornaram excelentes comandantes. Eu acho que a questão de ser soldado ou de ser oficial, igual na guarda, ser inspetor, ser o guarda de classe, ele tá mais se refere mais ao que a pessoa do que o que ela a função que ela exerce, o posto ou a graduação que ela ocupa, né? Então, assim, foi importante porque a gente tem uma leitura, mas também a gente via a leitura contrária que tinha na época, né? Eu via que muitos soldados da minha turma, quando souberam que eu iria para o Barro Branco, né? Eles vão fazer uma lavagem cerebral na cabeça, né? E era uma falsa impressão que existia, né? Porque uma das coisas que a gente mais aprende dentro da Academia do Barro Branco é o respeito à instituição e aos seus profissionais, né? Então, mas o que é importante mesmo, né? É saber como que a gente diz às vezes de uma forma metafórica o chão de fábrica, né? Então, só que o tenente também é chão de fábrica, né? Então a nossa vida como tenente é operacional e na rua, né? Uhum. E quando você está lá na linha de frente, o teu apoio é o soldado, o apoio do soldado é o oficial. Então todos nesse momento se tornam parte integrante de um processo que todos são importantes, né? Mas obviamente que a questão hierárquica ela deve ocorrer porque alguém tem que ter o domínio, né, das ações feitas por um conjunto de profissionais e também a ele se dá mais responsabilidade, né? Porque se a coisa também não sair certa, ele vai ser o maior responsável. Mas assim, essa experiência foi boa, né? Aliás, assim, eu trago muito da minha vida muito simples, né? Eu falo que não existe humildade, porque quem fala que tem humildade já não é humilde, né? Eu tenho essa premissa. Já tá se vangloriando da humildade. Mas a gente busca ser, né? É igual outro dia eu disse a respeito da perfeição, né? A gente sempre busca a perfeição sabendo que a gente nunca vai ser perfeito, né? Mas é uma busca que a gente tem que ter, né? E o meu círculo de relacionamento são de pessoas simples, né? Eu tenho um time de futebol lá na minha cidade, de veteranos hoje, e a gente realiza as partidas, a gente viaja em ônibus juntos. Toca umas violas? Toca uma viola, né? Mas ali você tem carteiro, você tem pessoal que trabalha em usina, e a gente convive de uma forma muito igual, né? E isso a gente traz para a nossa vida profissional, né? Então eu acho que muitas vezes não é o posto ou a graduação que move a pessoa, né? Mas o que ela né? Ensina. É isso que eu acho que às vezes uma outra pessoa pode ser encarada de uma forma diferente, né? E obviamente quando você está numa posição mais alta, você tem um pouco mais de poder, né? E o poder, às vezes, dado por uma pessoa que não está preparada para tê-lo, pode ser um problema. E sobre o presidente prudente? E a inteligência da... Presidente prudente, a gente foi, né? Quando eu fui ser promovido a coronel, nós recebemos aqui em São José do Rio Preto a visita do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e ele me chamou, né, para uma missão. E ele disse: Márcio, você vai para Presidente Prudente, onde nós temos uma história da inteligência muito importante, é um dos principais polos de inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Às vezes o pessoal pergunta, por que Prudente, sendo uma área que tem, por exemplo, Prudente tem metade da população de São José do Rio Preto, mas por que ela é uma área tão importante no setor de inteligência, né? E aí a gente vai conhecendo a história, né? Lá são 26 presídios naquela região. E grande parte dos chefes do crime organizado, eles estavam presos lá durante uma época. E eles, de lá, coordenavam muitas ações. Então, o sistema de inteligência passou a ser necessário naquela área, porque ele teria que monitorar muitas dessas ações, e isso, juntamente com o Ministério Público,
né? E também com o judiciário, porque muitas das ações, como escutas telefônicas, elas são feitas com autorização judicial. E aí foi um trabalho que a gente compreendeu, viu a importância, né? Eu lembro que quando houve uma ameaça ao ex-ministro Sérgio Moro, ela foi detectada lá em Presidente Prudente pela inteligência nossa. Chegou-se até um nível que a gente verificou que passou para o nível federal e aí as informações foram passadas para a Polícia Federal e se evitou o atentado contra esse ministro. Então são situações que a inteligência demonstra, né, sua efetividade. E trazendo essa experiência para a guarda, a gente viu a nossa estrutura que nós temos da nossa guarda, que não existe um sistema de inteligência, né? E dentro da Polícia Militar, o sistema de inteligência é muito importante. E a gente entende que dentro da guarda também. Então nós temos muitas ações a serem feitas que elas demandam, né, a ação de inteligência no sentido de tanto gerenciar questões estatísticas, como também as questões tecnológicas que estão envolvidas hoje, ela tem muito a ver com a questão de inteligência, né? A captação de informação. Mas você não pode ter sistemas inteligentes se você não tiver pessoas inteligentes operando esse sistema, porque os sistemas trazem informações. Saber como processá-las que entra o indivíduo, o ser humano. E esse ser humano tem que ser um ser humano capacitado, treinado, dentro dessa atividade, para saber processar esses dados e transformá-lo num produto que vai servir à instituição. Tanto no sentido, às vezes, de se prever como atuar em determinada situação, como também para obter dados para dar o direcionamento, né, de onde é mais necessário, às vezes, a ação da Guarda Civil Municipal na sua atividade de policiamento, de forma que a gente possa ter uma destinação racional e adequada dos nossos meios. Sim, aí tem a importância também, né, tem vários exemplos que a gente poderia citar aí na questão da inteligência, né, às vezes num campo de atuação ali na própria rua ou talvez numa própria investigação social, eu acredito que seria importante. Sim. Tem vários, da tecnologia, né, depois a gente vai falar da cidade inteligente, que está no planejamento perfeito, então tudo isso envolve, né? Exato, né? Por exemplo, se você tem um evento que vai acontecer, você coloca agentes de campo dentro desse evento, né? Para que eles verifiquem, de repente, pessoas que estejam infiltradas para causar problemas. Isso é uma ação preventiva muito importante. Ela não está no campo de investigação, mas essa ação é no campo de prevenção. Às vezes, detectar dentro desses eventos situações aí que podem causar um prejuízo, né, à ordem pública. Existe já nos Estados Unidos, né, a gente fala muito sobre a polícia fardada, né, mas a prevenção lá muitas vezes ela é executada por agentes não fardados. E isso gera uma sensação de prevenção enorme. Como que funciona? Você imagina que você tem, por exemplo, o centro de São José do Rio Preto e você tivesse agentes não uniformizados trabalhando nesse setor. E que o meliante, o criminoso, ele não vai se inibir porque ele não está vendo a presença fardada de uma instituição. No momento que ele agir e ele for preso por um agente desse, e acontecer vários casos da mesma forma, isso vai gerar uma notícia que vai correr dentro da criminalidade que dentro daquele meio existem policiais, existem agentes de segurança trabalhando não fardados. Isso por si só traz um sentimento de prevenção e as pessoas já vão pensar duas vezes, né? Então é uma forma de se prevenir, ao contrário do que é o conceito hoje que a gente traz dentro da segurança pública como um todo, né? Que o policiamento fardado, ele visa, né, prevenir o crime com a presença daquele agente, com a farda, a viatura. Só que a gente sabe que a gente não vai estar em todo lugar, né? E ainda mais com a tecnologia hoje, o crime também se movimenta, né? Então, muitas vezes, ele consegue monitorar a ação do policiamento ostensivo. E a ação do policiamento não ostensivo, né? Ele já pode gerar essa dúvida nele, porque fala assim, nesse ambiente aqui podem ter agentes. Também é um fator preventivo.
Então a gente entende que a inteligência policial como um todo, ela é importantíssima dentro da nova realidade que nós temos, diante dessa... A gente fala, tem um filósofo polonês falecido, Bauman, ele falava sobre a modernidade líquida, né? As coisas, elas mudam muito rápido o tempo todo. Então, eu lembro, por exemplo, que... Não sei se você lembra quando saiu o BIP. Lembro do aparelhinho. Do médico, né? Ele surgiu... Então você manda, só que o médico seria acionado, você ligava para um sistema, o sistema digitava e mandava uma mensagem dando a informação para o médico que necessitava da presença dele no hospital. E quando surgiu isso, era uma coisa inovadora. Logo depois já veio o celular e já perdeu a funcionalidade, né? Então a própria tecnologia, ela é muito rápida nas mudanças. Então você às vezes investe num instrumento ou numa tecnologia, e logo depois ela já está defasada, né? Então, quer dizer, existe uma questão de atualização constante também das questões tecnológicas, né? E hoje a gente já vive outro ambiente, a gente já vive onde, além da tecnologia, antes a gente falava de colocar câmera. Hoje a gente fala de colocar câmera e colocar inteligência artificial, que tem reconhecimento facial, leitura de placas, sensor de movimento, que podem gerar alertas e acionar muito mais rápido o poder público para determinada solução, não só na segurança. Às vezes você tem problemas de outras secretarias, buraco na rua, questão de assistência na saúde, tudo isso pode ser gerado através de sistemas inteligentes, né? Tanto que o conceito de cidade inteligente, ela se baseia inicialmente em questões de segurança, mas ela pode ser ampliada com o tempo para todos os outros sistemas. Ficou muito famoso o sistema de São Paulo, né? Smart Sampa, que seria... Teve até uma visita agora, né? Sim. Em São Paulo. Teve uma matéria no Fantástico, enfim, teve também muita divulgação na internet da questão da identificação facial, também da leitura de placas, dessa muralha que se faz na cidade para carro clonado, carro furtado, esse sistema inteligente, que é uma coisa que está vindo para Rio Preto com um número substancial de câmeras e também de... Nós estamos estudando, né? A gente fez uma visita ontem, juntamente com vários vereadores aqui, né? Porque a gente vai precisar sempre contar, porque alguns projetos eles têm que passar sob o crivo da Câmara de Vereadores, né? Porque eles dependem de lei, né? E para mostrar para eles, né, toda a eficiência, né? Eles demonstraram ficar muito surpreso com tanta tecnologia, né, nesse sentido. Então a gente viu o sistema como ele funciona e realmente, né, a implantação do sistema desse numa cidade como São José do Rio Preto com certeza trará muitos benefícios, né? A gente fala a respeito da muralha eletrônica, do cinturão eletrônico, né? Em cidades metropolitanas como São Paulo, elas são muito grandes, né? É difícil você fazer um cerco com câmeras, porque lá você tem muitas vias de saída. Mas em municípios como o de São José do Rio Preto, que embora seja populoso, mas você tem vias principais que elas podem participar de um plano de instalação de câmeras com leitura. Esse seria o projeto da muralha eletrônica, né? E internamente, também nas ruas, você colocar câmeras para não só detectar veículos que estão saindo ou entrando na cidade, mas também ações, como no centro da cidade, ou você colocar, por exemplo, num posto de saúde, num terminal rodoviário, em que eles façam leitura facial, de forma que você possa identificar um procurado, uma pessoa às vezes também desaparecida, e dessa forma você muito rapidamente poder agir através desses acionamentos que são feitos por meio da inteligência artificial. Então a gente entende, né, que esse projeto ele tem um potencial muito grande, né? O prefeito ele entende aí, né, que dentro dos estudos o projeto de 3.000 câmeras na cidade traria muita possibilidade, né, de prevenção porque as pessoas com o tempo aquela pessoa que tem aquela tendência de infringir a lei, à medida em que ela for sendo flagrada nessas situações, ela vai vendo que não tem como fazer, né? Hoje, às vezes, se ela vê uma câmera, ela pode não se inibir, porque essa câmera, às vezes, ela não é dotada dessa inteligência artificial.
Então, se você tem um monitoramento feito por seres humanos, você pode perder aquela situação e não detectar, ainda mais se você for espalhar tantas câmeras pela cidade. Por isso que a inteligência artificial e todas essas inovações tecnológicas, elas são muito importantes. Elas trazem realmente um campo maior de detecção de ilícitos, permitindo um direcionamento mais objetivo, né, das nossas forças. Eu lembro, porque eu atuei muito tempo, né, na questão do policiamento, que quando havia um roubo, ou um furto, ou um delito, você teria que ir na casa da pessoa, ou no estabelecimento comercial, onde estão as suas câmeras. Aí você ia, às vezes, o arquivo da câmera não poderia ser compartilhado, você teria que filmar a tela para mostrar, para depois você divulgar, você não tinha nem o WhatsApp, né? Então, quer dizer, todo esse processo, aquele que cometeu o crime já está longe. Hoje não, né? Hoje, quando você tem essa informação, muitas vezes você, ao invés de você se direcionar diretamente ao local, é igual no futebol, né? Tem um zagueiro cobrindo por o volante lá. Então você cobre aonde essa pessoa está se direcionando, né? Então, às vezes você... esse tempo que você perderia levantando informações, concentrando força policial, você vai destinar essas forças para fazer um cerco mais eficiente, já com imagens, com características, e às vezes você pode também, dentro da situação de alerta, flagrar um indivíduo no próprio local do delito, né? Então eu penso que a tecnologia é o futuro para questões de segurança pública. Obviamente que o homem é muito importante, né? Eu acho que a gente vai falar sobre valorização. Sim. Eu acho que você tem maior interesse, né? Muito. Hoje, como subcomandante da nossa guarda, que também é um princípio de atuação nossa, né? É uma política nossa nesse sentido de valorização do profissional. Porque, como eu disse, né? Para você ter sistemas inteligentes, você tem que ter pessoas inteligentes para usar esse sistema, né? Então, o ser humano também, ele não deixa de ter o seu valor. A tecnologia, ela veio agregar, né? Ela não veio substituir o homem. A nossa audiência com certeza vai estar recheada de policiais, de guardas municipais. Então, já que o senhor citou a valorização do profissional, o que a gente pode esperar aí? O que o pessoal pode esperar nesse sentido? Então, agora eu vou denunciar, né, o Martino. A gente, viemos de uma instituição e muita coisa a gente vai saber conversando, discutindo, né? Então, a gente não tem uma bola de cristal sobre quais são os problemas, né? Mas o nosso processo de gestão de segurança pública na secretaria é de uma gestão participativa e colaborativa. Conversando com cada um da tropa, né? Procurando, a gente tem 200 guardas, um pouco mais afastados, temos 200 que estão trabalhando efetivamente. Daqui a pouco teremos mais 100. E a gente procura conversar com cada um desses, né? Às vezes a gente não consegue 100% conversar individualmente com todos, mas pelo menos em grupos menores, para ter essa percepção quais são as necessidades, né? Ouvi-los, né? Trazer essas informações e como a gente sempre faz, né? Algumas coisas, elas não dependem de promessa, elas dependem de esforço, né? E é isso que a gente promete, que a gente vai caminhar nesse sentido, né? O resultado é uma consequência. Então, hoje a gente vê algumas questões, né, que são históricas, né? Eu vi algumas questões de mudança de lei que são necessárias para preservar a instituição, e isso dentro de uma gestão colaborativa, de uma gestão participativa, ouvindo e lendo, vendo os processos internamente agora, algumas coisas que a gente pode trazer de uma instituição que tem 200 anos, que é a Polícia Militar, para uma instituição mais recente, mas que tem muito a agregar. Então, a gente verifica, né, questões da lei, às vezes até dentro da própria estruturação hierárquica, né, que existe, né, de forma que a gente possa ter critérios de promoção mais objetivos, né, trazer a valorização da hierarquia, porque toda estrutura, não é somente militar, toda estrutura tem que ter o valor da hierarquia e da disciplina, porque ela é um eixo que sustenta uma instituição. Então, hoje a gente verifica algumas necessidades de mudança da lei.
A questão do ingresso, né? A gente tem algumas situações, por exemplo, a idade máxima não existe na nossa lei, né? E a gente entende que um cidadão com mais idade, às vezes, para trabalhar tanto tempo, dentro da natureza do serviço do guarda, ele não tem condições, porque ele vai estar mais velho, né? Então você vai ter um senhorzinho lá de 70 anos correndo atrás de um ladrão, não dá certo, né? Então a gente tem que pensar que tem que ter um limite, né? Então são uma série de ações. Na questão salarial, a gente recebeu aí a prefeitura com um déficit, né, muito grande, né? Não tem como a gente esconder. E essa situação ela está gerando muito pouco recurso para fazer investimento nesse primeiro ano. Tanto que as propostas do nosso prefeito, elas têm caminhado nesse sentido. Ele fala assim, a gente não pode reclamar. Estamos aqui, a gente sabe dos problemas que a gente recebeu, a prefeitura, mas a gente tem que procurar recurso da melhor forma possível e tentar fazer o que é melhor possível para atender as necessidades das instituições e da população. Então, muitas vezes, através de parcerias, políticas, parcerias público-privadas, trazer recursos para a gente poder ter melhores condições, né? A valorização do guarda, né? Da guarda, inclusive, a gente fala assim, ela não é só a questão de reconhecimento de mérito e reconhecimento de salário, mas ela também passa por trazer condições de trabalho para o nosso guarda, né? Trazer condições, viaturas melhores, equipamentos melhores. Hoje nós estamos tendo aí um treinamento, né, para habilitar os nossos guardas municipais, civis municipais, para serem, para utilizarem a arma de fogo, né? Na realidade, a gente fala que não é para utilizarem, para terem todos os elementos que, se for necessário o uso de arma de fogo, ele esteja capacitado, né? Porque a arma, como a gente já disse, ela é uma garantia e uma segurança do guarda civil municipal, mas para ser utilizado em último recurso, né? Então o treinamento ele vai muito mais do que simplesmente dar o tiro, mas sim naquela questão de se prepará-lo para não ter que usá-la, né? Então a abordagem ela tem que ter procedimentos operacionais específicos que se evite a necessidade do uso da arma de fogo. Então é bem mais complexo capacitar para o tiro do que simplesmente falar que vai dar tiro, né? Uhum. E nas questões salariais, a gente tem as diárias especiais, que elas são semelhantes, né? Então, como eu estava dizendo, diante dessa escassez de recursos nesse início de gestão, é muito difícil você chegar e falar assim, eu vou dar um percentual de aumento, né, para determinada categoria. A prefeitura ela tem diversas categorias, mas a gente sabe que existem algumas situações que a gente pode fazer com mais de um objetivo, né? As diárias especiais elas estão nesse sentido. As diárias especiais elas são atividades extraordinárias em que o guarda pode trabalhar voluntariamente durante um período de 8 horas na hora dele de folga e receber um pagamento por essa hora trabalhada a mais, né? Primeiro critério é a questão da voluntariedade. Isso que é importante dizer, ninguém vai ser obrigado a trabalhar para mais. Mas dessa forma, além da gente dar uma remuneração melhor, proporcionar uma remuneração melhor para o nosso guarda, você também consegue aumentar o número de guardas civis na rua, aumentando a prestação do serviço para a população. E dessa forma você está tendo, além do benefício do profissional, você está tendo o benefício da população. Muitas vezes isso gera mais, mais econômico do que você contratar mais 200 guardas com esse pagamento, né? E só que para ter essa situação, né, foi verificada uma questão que está sendo avaliada sobre a constitucionalidade em relação dos policiais receberem aí o regime especial de trabalho policial. E a proposta que a gente está estudando é de absorver, né, esse regime no salário base, né? Dessa forma, essa questão da inconstitucionalidade não haveria e
E naturalmente, né, incorporando, se a gente levasse como base o valor que nós temos hoje da diária especial, naturalmente incorporando esse valor no salário base, o salário dos guardas vão ter um aumento, porque todos os outros elementos que repercutem, né, a gente fala que repicam lá no salário base, eles aumentarão no seu percentual, né? Então a gente já fez um cálculo aí básico que de 3 a 5% de aumento só com essa medida, né? Dentro e além da possibilidade de fazer a diária especial, que é parecido para quem é das instituições policiais e da Guarda Municipal, que é parecido com a atividade delegada que é feita pela Polícia Militar, né? E essas propostas vão caminhar juntas. E elas vão caminhar juntas e no mesmo valor, né? Para que não se haja a noção que houve privilégio para uma ou para outra instituição. Então, tanto no número de vagas a ser distribuída como nos valores, elas serão equitativas. E já se pode falar num valor ou ainda... O valor está sendo discutido dentro das questões orçamentárias, né? A gente tem, dentro da atividade delegada, nós temos, por exemplo, ele fez o joinha porque está chegando o Anderson, que vai ser o nosso próximo entrevistado, que eu acabei de dizer que é da melhor escola de soldado da história da Polícia Militar. Você concorda? Só benção. Amém, irmão. Mas aí, ó, o TDAH já me perturbou. Onde que eu tava? Porque do valor do valor. Ele tá achando que eu tô fugindo, de repente, do valor. Então, mas a gente tá fazendo um estudo, né? E essa hora ela deve sair mais ou menos em torno de R$65 a hora. R$62 a R$65 a hora. No mínimo, né? Podendo chegar a 70 para subinspetor, inspetor e oficiais. Mas a gente está fazendo uma análise de questão orçamentária. É interessante saber que nós temos um orçamento da Secretaria de Segurança Pública, que ela já é um orçamento feito na administração anterior e deixado à disposição. Então nós temos um orçamento pequeno dentro da minha pasta. Uhum. Hoje nós temos 3 milhões. Sim. E 2 milhões e 500 hoje é praticamente para despesas de custeio, com aluguel. A gente está tentando sair do aluguel, procurando um prédio para que a gente possa... respeitando até mesmo o dinheiro do contribuinte, né? Se a gente puder ocupar um prédio público sem pagar esse aluguel, esse dinheiro ele fica disponibilizado para investimento, né? E também as diárias elas se aplicam a atividades em outras áreas, que é da de saúde, educação, e essas pastas poderiam também fazer o pagamento dessas diárias, né? A questão da atividade delegada, por exemplo, ela é paga já dentro pela Secretaria de Trânsito, né? Já é de algum tempo. O que o pessoal comenta assim nos bastidores aí, a questão da inclusão do RTEPs, né, do RTP no base. A preocupação do pessoal às vezes é assim, mas se incluir nunca mais vai poder aumentar. Existe esse tipo de... O que eu percebo é o seguinte, que cada aumento que vier, ele vai aumentar embutida, dentro dessa forma embutida, ela vai criar um aumento no RTP. E eu já conversei com o nosso prefeito, né? E ele verificou, por exemplo, a questão do adicional de risco, que incide 20% hoje naquele salário. E eu falei para ele, assim, ele incide na referência 1. Então ele falou, não, isso não é certo, né? Eu não tenho o recurso agora, mas para o ano que vem, para os próximos anos, a gente vai verificar a possibilidade de corrigir essa distorção de forma que esse adicional ele recaia sobre a referência atual do guarda. A gente tem 15 referências, né? A cada 2 anos ele sobe numa referência, né? Também seria uma forma que repercutiria, principalmente a partir dos 3 anos, passou dos 3 primeiros anos, todo guarda teria um aumento significativo dentro desse escalonamento, né? E também a questão que a gente pode analisar do percentual, né? Tudo depende da questão política e do momento do orçamento, né? Então a gente entende que essa incorporação hoje, a gente tem que fazer o cálculo do cofre, porque não adianta eu prometer algo que vai extrapolar as contas públicas, porque também existe, né, a questão de responsabilidade fiscal e o dever do administrador estar dentro dessas margens, né? Então, às vezes, se ele vai e faz uma promessa politiqueira, simplesmente, né? A gente tem muitos políticos populistas, né? E aqui não é uma causa de populismo, a gente tem que ser real, né? A gente tem uma fatia de orçamento e eu falo pro pessoal, é dela que a gente vai ter que
como a gente vai comer é dela, né? Então, muitas vezes você, aumenta 10%. Não tem 10% para aumentar, não adianta eu mentir. Então, a gente entende que essa forma de embutir traria um aumento natural dentro desse orçamento por causa dessas questões dos repiques que acontecem. Por exemplo, o Martina antigo deve ter aí um adicional de subinspetor, ele incide um percentual em cima do salário base. Se você aumentar o salário base, esse teu adicional vai aumentar. O quinquênio. Exatamente, né? E a questão de mudar esses adicionais que incidem numa referência mínima, né? Que a gente entende que ela não pode existir. Mas demanda, além de mudança de lei, processo legislativo, a gente demanda também de ter orçamento para garantir. Não adianta eu prometer alguma coisa que não é possível cumprir. Sim, sim. Não, e até para uma posição do prefeito que não o primeiro ano seria o que daria para fazer, mas não significa que daqui às vezes do 1, 2, 3 anos o orçamento não tenha melhorado e às vezes uma outra situação, né, possa ser repensado alguma outra coisa. E uma questão de dúvida também que fica é assim, se essa incorporação do RETP, ele é em cada referência ou ele seria um valor em todas? Porque se vai seguir a referência atual, ou se isso é negociação, às vezes também não foi decidido. Isso aí está em fase de negociação. Porque é essa questão, né? Se você trazer, às vezes, nessa situação de incorporar já com o valor reajustado, isso aí pode estourar o orçamento. Esse que é o grande problema. Só que é o seguinte, se eu também não tomar essa medida agora, eu posso perder a possibilidade de fazer as diárias especiais. Então é tudo um cálculo. O que eu falo é que algum reparo que possa ser feito em cima dessa situação que ela teria que ser feita agora, ela poderia ser feita talvez numa correção dos outros adicionais, né? Porque os outros adicionais continuam não separados, porque eles decorrem até de leis superiores, adicional de risco, por exemplo, e aí sim você poderia trabalhar nesses adicionais para que ele fornecesse uma questão melhor, né? É que às vezes o pessoal já tem o RTP com aquela imagem, né? E a gente tem que analisar o seguinte, o prefeito herdou uma questão que era histórica, quer dizer, ela já vinha dessa forma, né? Não foi criada por ele, vamos lá, nem pelos atuais, por alguns sim, mas nem por todos os vereadores que aí estão. Então, dentro dessa situação, tudo depende desse cálculo, né? De qualquer forma, a gente já verificou o impacto, se for da forma como está a simples absorção do RTP, ele daria aí um aumento de entre 3,5% e 5,8% para os guardas civis municipais. Entendi. Bom, e já que o senhor falou de armamento, antes da gente voltar a conversar sobre isso, que tá tendo um treinamento aí, mas eu preciso fazer aqui o merchan da melhor loja de armas de São José do Rio Preto, que é a AP Brasil, que inclusive fornece o brinde aqui pro convidado, uma caneca personalizada do Poliscast, daqui a AP Brasil, para o senhor lembrar do episódio aqui do Poliscast, com uma caneca novinha. Filma aí, filma. Aí, vamos estrear, né? Aí, preta, hein? Operacional essa caneca. Aqui, ó. Eu tenho dificuldade. Aqui, AP. E Poliscast. Vai ficar aqui na minha mesa agora, a partir de agora. Lá vai ser uma recordação constante do trabalho lá. Caneca boa, hein? Deixa eu geladinho. O armamento... Avisando a minha esposa que é Coca Zero, viu? É Coca Zero, eu sou prova, viu? O armamento... tá acontecendo um treinamento, né? São turmas de 20 pessoas, já 40 pessoas já passaram pelo treinamento, já estamos na terceira, e é um processo também histórico que o senhor está falando da guarda até hoje não ter esse armamento institucional, uma coisa que é importantíssima para a profissão, que já logo de início, né, foi um ganho, né, inclusive o Coronel Maurício, vou convidá-lo aqui para o podcast, está fazendo um excelente treinamento para os guardas municipais e habilitando, né, de usar essa arma, em vez de usar a arma particular, agora a gente vai usar a arma do no bom município. sentido, o Coronel Maurício está assustando o pessoal, né? Tá assustando. Porque ele é muito rigoroso, né? Ele é bastante, mas de uma forma positiva eu estou dizendo disso, né? Ele é bastante criterioso e metódico, né? E às vezes, talvez o pessoal não estava acostumado com uma situação desse nível, né? Então, ele está fazendo um excelente trabalho, a gente confia plenamente, ele foi escolhido por causa disso, por causa dos seus conhecimentos e da sua capacitação.
40 e pretendemos até junho estar com toda a guarda capacitada e habilitada, né? Então, isso aí já está dando a sequência, né? Nós iniciamos ontem a 3ª turma. Tem uma proposta da renovação de frota aí também, né? Exatamente, né? A gente está verificando aí, né? Dentro das questões orçamentárias, é outra situação que a gente tem que analisar, né? Se a gente for comprar essas armas, esses veículos, dentro de uma licitação, em uma compra, esse veículo ele saiu num valor numa compra única, né? E hoje tem se mostrado muito mais econômico e eficiente a locação de viaturas. Dessa forma, você sempre mantém uma frota nova e com redução nos custos com manutenção e também na questão do combustível, porque uma das opções que tem se apresentado, São José dos Campos é uma experiência que já está tendo sucesso nesse sentido, são as viaturas elétricas, né? Então, a gente fez aí um estudo, né? A nossa frota ela é precária, né? Hoje a gente tem uma necessidade de renovação, temos viaturas atualmente na guarda que são que elas têm mais de 2007, 2008, 2013, pelo menos 11 viaturas elas são anteriores a 2013, né? Quer dizer, é uma frota de 12 veículos com mais de 12 anos de uso, né? E o uso do veículo dentro da atividade ele é constante e diário, né? Ele não é um veículo que transita como um outro veículo, como o nosso, que a gente vai para nossa casa, vai para o trabalho, estaciona, para lá, ele fica constantemente, né? Às vezes, várias mãos, né? Espero que cada vez menos com ruas bem tratadas, porque a gente sabe que o Pinha está dando um trato bom nas ruas, mas às vezes com rua esburacada, às vezes um acompanhamento policial passa em valeta. Então é uma viatura que ela tem fica no sol, chuva. Exatamente. Ela acaba tendo, né? Um desgaste maior do que um carro comum. Teve umas que acho que já deu umas 3 voltas no mundo, viu? Exato. Se contar a quilometragem aí. Deve ter. Não fiz esse estudo, não, mas eu vou fazer esse estudo aí. Qual que é aonde essa viatura chegaria, né? Se ela fosse em linha reta, deve chegar na Lua. E a proposta seria veículos elétricos Então, esses veículos renovar, né? Esses veículos elétricos, né? A gente tem uma necessidade de 30 viaturas para nossa frota estar em condições satisfatórias para serem utilizadas. Então, se você pegar aí, as 30 viaturas de uma vez, talvez não seja possível. Mas eu acho que dentro da gestão a gente consegue ter essa renovação de frota de uma forma de uma viatura boa, nova, com guarda-preso, né? Às vezes você tem as viaturas sedãs, né? Elas não são viaturas próprias para utilização policial, né? Então a gente tem a viatura SUV, uma viatura mais adequada para o tipo de atividade. Então estão sendo analisadas todas essas condições, né? E o Coronel Fábio tem na mira, né? Essas ações aí para fazer uma renovação de frota, né? Como não tem sido feita há muitos anos. Acho que as viaturas compradas pela prefeitura, né? Tem algumas que foram adquiridas ou com verba federais ou com verbas de emenda parlamentar. Mas as compradas pelo município, as mais recentes são de 2016, já estão com 6 anos de uso, né? Então são viaturas que acabam, já estão, né? De uma forma 16, mais... já dá 8 ou 9 anos, né? Não, elas são de 2019. 19. Para 2025, 6 anos. Então são viaturas que já estão num estado mais desgastado, né? Então a gente precisa aí de um fôlego, né? Para dar melhores condições. Além disso, né? A aquisição de telefones, né? Porque a gente quer também fazer o registro telefônico, o registro eletrônico de ocorrência, porque o registro eletrônico de ocorrência, ele permite que as ocorrências sejam atendidas com maior agilidade, além de proporcionar também o fluxo de dados para a estatística muito mais rápido, né? Hoje você tem uma coleta manual desses dados e quando você vai trabalhar manualmente, o dado demora a ser produzido e às vezes quando ele está produzido ele já é intempestivo para uma atuação de planejamento do policiamento das tividades da guarda. Então a gente está fazendo uma aquisição porque a gente quer que todas as viaturas tenham esse aparelho para fazer o registro. Hoje nós tivemos uma reunião
com a Secretaria, com o Ministério da Justiça, né, com 2 representantes do Ministério da Justiça, à procura, né, de sistemas para fazer. Então, tem uma possibilidade da gente conseguir, via Sinesp-CAD, já fazer a questão dessa questão do telefone, do BO eletrônico, que seria muito importante para essas questões que eu já avisei. Ontem nós estivemos também com o secretário de Segurança Pública do RIT, no final da tarde, para também trazer a questão da integração das forças de segurança no plano tecnológico e de comunicação. Hoje a gente tem, dentro de São José do Rio Preto, 2 forças de segurança que atuam na questão ostensiva e preventiva, e elas acabam não se comunicando, né? Isso é um grande problema e um grande prejuízo para a população. Porque quando você tem 2 forças que não se conversam, em determinados momentos elas se trombam num lugar, em outros elas deixam algum outro lugar desguarnecido. As ocorrências elas precisam ser trabalhadas de forma racional e distribuídas de forma que esse atendimento seja pleno e todas as forças estejam distribuídas de forma mais racional dentro do território que nós temos, né? E os nossos agentes, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Civil, né, tenham noção do que esteja acontecendo na área. Porque se hoje cai uma notícia no 90 de um roubo que esteja acontecendo, o Guarda Civil Municipal que está em determinado setor, esse roubo pode estar acontecendo a 50 metros, ele não está sabendo, ele está correndo risco de vida, porque ele não está se preparando para aquela ocorrência. Tanto para ir atendê-la, quanto para às vezes, se proteger, né, dentro de uma ação estratégica que se exige na hora, né? Então a gente tem que trabalhar esses meios porque todas têm uma finalidade comum, né? Uma das coisas que a gente quer fazer com a questão da tecnologia, que a gente vai trazer todas essas informações através dos mecanismos inteligentes, é que eles têm que estar disponíveis a todas as instituições, né? Hoje, por exemplo, nós temos um sistema dentro da Polícia Militar que é o CIOPM, que ela tem acesso a dados de pesquisas e que podem trazer para a Guarda mais informações, acessos a pesquisas e também estatísticas muito importantes para a atuação da Guarda. E hoje não se tem porque essas instituições não se conversam dentro desse sistema, né? E aí a gente tem como foco a questão, né, de que serviço que a gente quer prestar para a população. Então a população não quer saber se é o policial militar ou se é o guarda civil municipal que está atendendo. Ela só quer ser atendida. E nessa situação que nós temos hoje, às vezes ela não é atendida nem por uma nem por outra porque elas acabam não se conversando, né? Então, eu acho que é muito importante essa integração, tanto da comunicação quanto da tecnologia, né? E o nosso secretário sinalizou positivamente. No âmbito federal, também sinalizou positivamente na questão da gente fazer, né, algumas medidas em que a gente traga para recursos federais também para o nosso município, possibilidade de capacitação e formação dos nossos guardas através de cursos fornecidos pelo sistema federal, né? Temos o Senasp. Existe até uma situação aí de formação dos guardas municipais que é remunerada. Você vai, faz o curso e é remunerado por fazer esse curso. Então é uma situação que se abriu, teremos que correr, né, para cumprir alguns requisitos, porque essas inscrições têm que acontecer até maio. Isso foi conversado hoje. Tem a questão do Sinesp-CAD, que é trazer uma forma de captação de ocorrência de forma informatizada e distribuição e registro da ocorrência na ponta da linha de forma eletrônica. Todos esses processos eles são de modernização e de valorização do próprio guarda, né? Porque cada vez que a Guarda Municipal prestar um bom serviço, ela vai ser valorizada. É isso que a gente conversa com cada um dos nossos profissionais. Os senhores têm uma atuação imprescindível, né? A Guarda Municipal tem uma atuação imprescindível, importante, e aí eu quero fazer o elogio à tropa da Guarda, porque a gente, de longe, às vezes a gente não tinha essa noção, e hoje a gente, vendo o Guarda Civil Municipal trabalhando, a gente vê o quão efetivo é o trabalho que eles vêm realizando, flagrantes todos os dias, o trabalho excepcional que temos em algumas partes, como por exemplo a Patrulha Maria da Penha, que exerce
um serviço de excelência e reconhecido dentro do município, inclusive pelas autoridades do Ministério Público, Judiciária. A questão também de atendimento das outras secretarias, tudo isso é muito bem feito, muito bem organizado pela Guarda, e isso é um papel que me dá muita tranquilidade para saber que todas essas medidas que a gente tem estamos propondo, elas vão realmente repercutir muito bem, porque a gente tem um grupo de profissionais muito capacitados e que estão preparados para receber essa informação e a partir desse conhecimento adquirido, das técnicas adquiridas, né, ele se tornar muito mais eficiente, muito mais valorizado perante a nossa sociedade. Com certeza. E aí o senhor trabalha, não sei se é essa palavra certa, mas acaba que um começo, né? O pessoal às vezes tem pressa de muita coisa, porque aconteceu talvez um atraso em relação a muitas questões que tem que ser vistas agora tudo junto, né? Então, o senhor citou aí a viatura, o armamento, por exemplo, tá tendo que fazer o treinamento a toque de caixa porque o psicológico vai vencer, aí junta com compra de rádio, né? Vai ter nós temos um sistema de comunicação de rádio, às vezes que não está no ideal, que pode ser melhorado ainda. Aí tem a questão da hora complementar, e aí tudo tem que ser visto, a Smart City, tudo ao mesmo tempo. Tem tanta coisa para fazer. Você não está conseguindo dormir, né? Não, tem tanta coisa para fazer que a gente precisaria ter umas 3 horas de reunião e eu ia ter que estar com um caderno aqui na frente para elencar o que tem a ser feito, né? Sim. Mas a gente está com muita boa vontade para fazer esse papel, né? A gente, quando a gente foi chamado, procuramos também criar uma equipe muito capacitada que tivesse os mesmos princípios que nós temos, né? Que são princípios assim de servidor público. O que é o conceito de servidor público? Servir a nossa população, é servir o destinatário final do nosso serviço, né? Então, quer dizer, quando estamos diante da população e ela tem os anseios, está no nosso ideal trabalhar em prol dessa população para que ela tenha a resposta que ela espera. Obviamente, né, às vezes, principalmente em algumas questões, o pessoal fica impaciente por causa que ele traz aquela percepção do que aconteceu no passado. Mas a gente tenta demonstrar, e às vezes não é uma crítica às administrações passadas, às vezes é até por falta de conversa, né? Para chegar na ponta da tropa, lá conversar com o pessoal, falar assim, por que está acontecendo isso? Porque muitas vezes a falta de informação também traz uma sensação ruim. Quando você leva essa informação de uma forma séria, de uma forma transparente, informando que você não vai fazer milagre, mas que você está tentando trabalhar e o que vai dar certo, o que não vai dar certo, para que todos tenham ciência, eu acho que essa é uma forma de você ter uma gestão mais efetiva, porque a transparência faz parte. Muitas vezes, quando a gente está dentro de um processo e vê as coisas acontecendo e ninguém nos fala por que isso aqui está acontecendo, a gente fica com aquela sensação de que não estamos sendo atendidos ou que não estão dando a mínima para nós, né? Então, é dentro desse projeto que a gente tem, né, de tratar o ser humano com respeito e deixá-lo ele sempre bem informado, né? Daí que eu vim aqui, senão eu não queria deixar bem informado, eu poderia recusar, né? Porque o Martino começa a apertar a gente aí, ele foge do combinado, aí fala, não, vai apertar o senhor agora, né? Assim, não, faz parte, tem que fazer. E a gente tem que ser transparente, né? Nunca com promessas vazias, né? Sempre com propostas, e o resultado vai ser uma consequência. Então tem muitas coisas que não dependem da gente. Por exemplo, muitas situações de reforma legislativa depende de aprovação. Sim. Então, que é um processo burocrático. Né? Exatamente. Algumas questões... Procuradoria que tem que analisar, às vezes é uma Câmara. A gente às vezes tem uma vontade, né? E coloca, né? É igual um time de futebol, né? Às vezes você tá com aquele teu time que ficou... Você é corintiano, né? Sou ruim. Então, o Corinthians ficou com um time muito tempo ali, tava jogando uma bolinha. Aí, de repente, vê uma série de jogadores, ele acha que no outro dia os caras já vão jogar o futebol de excelência. E aí, decepciona uma parte, mas agora ganhou um título paulista. Quer dizer, com o tempo, as coisas vão melhorando, né? É mais ou menos que funciona. A gente, às vezes tem algumas situações que a gente tem que adaptar, né? Às vezes o centroavante tá jogando no lugar errado,
Às vezes aquele cara é bom de bola, mas ele está na função errada, também não está produzindo. Então a gente tem que fazer essa questão também dentro da nossa atividade, né? Sempre buscando, né, a satisfação da nossa torcida. Ficou 2 pontos para trás aqui, eu vou retomar, é coisa rápida, mas o senhor falou que ia fazer uma denúncia, eu fiquei preocupado. Não, a denúncia. E segundo, vou salvar essa pele do senhor. O senhor tem que mandar um abraço pra esposa aí, um beijo, porque senão ela vai xingar o senhor lá. Eu quero mandar um abraço para Deise Cristina Perini Garcia, minha esposa amada, para os meus filhos Henry e Maíse, que são a razão da minha vida, né? É uma das coisas que a gente procura carregar, né? Eu falei isso para vocês quando eu cheguei, né? Quando a gente vai trabalhar, a gente tem que tornar, para a gente tornar a nossa profissão referência para a população, a gente tem que tornar a nossa profissão referência para a nossa família. Porque a nossa família tem que admirar o nosso trabalho, ela tem que gostar do nosso trabalho, porque ela sabe os sacrifícios que a gente vem. Quando a gente sai de manhã, às vezes, para o serviço, né? A gente fala isso, parece um clichê, mas não sabemos se vamos voltar, porque a gente não sabe o que nos espera lá fora, né? Eu digo isso, né? Porque a gente tem uma vida em que os nossos familiares se sacrificam muito, né? E às vezes eles ficam como a Vanessa, né? Fica no bastidor, ela tá sofrendo, ela tá fazendo aqui um paz e amor para mim, ela tá sofrendo, né? Só aguentando o nosso papo. E o pessoal só olhando para as nossas faces. Então a família é mais ou menos isso, ela fica naquele bastidor sofrendo, né? Enquanto você tá lá trabalhando, né, com as glórias e também com as derrotas, né? Mas ela absorve isso tudo lá em casa, principalmente as derrotas, porque no dia a dia é mais sofrimento, né? Aí você tem um momento de glória. De glória. O povo fica com ciúme. Não sabe o que sofreu, cara, entendeu? Então acho que assim, a gente tem que valorizar muito a família, né? Eu gostaria muito de, no final do tempo que eu ficar, porque eu sei que eu sou passageiro aqui nessa função, mas de deixar pelo menos assim dentro do que eu puder um legado de união da guarda em torno de si mesma, né? E junto com a sua família, que se tornasse uma grande família, assim como a gente faz na Polícia Militar, né? Porque ela é extensão, né? Ela é extensão da família, a nossa família é a extensão da família policial militar, ela é a extensão da família da Guarda Municipal, porque é para essas pessoas, né, que a gente também trabalha. Porque às vezes as pessoas reclamam, eles não estão trabalhando em prol da segurança. As pessoas têm que entender que quando a gente está trabalhando em prol da segurança, a gente está trabalhando em prol da segurança, inclusive das nossas famílias, porque as nossas famílias, elas vivem na cidade. Sim. Elas vão ao mercado, vão na escola, vão no posto de saúde. Então, todos os serviços que o município presta, elas são destinatárias desse serviço. Então, se nós não tivermos uma segurança boa, né, nossos familiares também estarão correndo risco. Então, quer dizer, quando a gente faz o trabalho, também é para nossas famílias. Então, eu acho que assim, é muito importante e obrigado pela oportunidade de fazer essa manifestação. Vou deixar gravado, depois eu vou fazer aquele corte lá para mandar para ela. Eu tô mandando desculpa aqui pra Natália, que ela me xinga que eu saí de casa às 7 horas, aí eu vou chegar umas 10 horas da noite. Mas você... Fala que eu não respondo ela no WhatsApp. Mas você tem motivo, Só que você tá gravando a sua missão. Desculpa, né? Natália. Mas a Natália, ela tem assim, né? Ela entende também. Ela entende, porque às vezes quem não volta para casa é ela, porque ela tá trabalhando e você tá lá também. Então acontece o vice-versa. Tá sossegado. Mas a minha denúncia é que você faz parte dos nossos projetos, né? Então tudo a gente tem conversado, né? Então a gente tem lá, nem sempre é possível, porque às vezes acontece um impedimento ou algum tipo de missão, mas a gente tem, por exemplo, por rotina, nas segundas-feiras, sentar e tentar avançar nos projetos, porque são muitos os projetos e sozinho a gente não consegue fazer. Então, você faz parte disso, né? Por isso que eu falei que eu ia te denunciar. Conta comigo. É uma denúncia no sentido positiva. E é dentro desse processo de transparência, né? É realmente tratar o ser humano como ele merece, dando essa satisfação tanto para o nosso público interno, que são os nossos guardas, quanto para a nossa população. Eu acho que muitas vezes a compreensão do serviço ela é dada por um diálogo, né? Então, muitas vezes a pessoa ela critica, mas não pela falta de determinado atendimento, mas pela falta de não ter sido satisfeita no sentido de se informar o porquê que determinado atendimento não foi possível. Então, quando a pessoa recebe esse tipo de atenção,
ela já dá mais valor e ela vê que você está fazendo o máximo que você pode, o melhor que você pode, né? O comandante, o prefeito, o Fábio, ele fala assim, ele quer da gente no mínimo o máximo. E é mais ou menos isso que a gente faz. E o máximo é tentar atuar em todas essas esferas, né? Dentro daquele conceito da perfeição que a gente nunca atinge, né? A gente vai caminhar em sentido da perfeição, sem nunca atingi-la, mas a gente tem que ter aquele foco, aquela meta. Tem aquela frase do Cortella que fala muito, o melhor que isso pode fazer, até que nos possa fazer melhor ainda, né? Mais ou menos assim. O Martino, ele é leitor de filosofia, o cara mais ou menos. Ele, de vez em quando, ele me indica alguns livros. O senhor leu tal livro? Então, quer dizer, ele é um filósofo. Mas o senhor já leu tudo? Não, eu nunca indiquei um novo pra ele. Não, a gente sempre procura aí, porque conhecimento nunca é demais, né? Agora, está chegando no fim, a gente tinha muitos outros assuntos que poderia ser falado, mas tem um público nosso aí também. Vamos marcar outro dia. Vamos marcar. Vai dar um tempo ainda, né? Deixa eu... O segundo episódio, a hora que tiver as novidade. Coisas acontecendo, exatamente. Mas o pessoal que assiste a gente também é o pessoal que está prestando concurso da Guarda Municipal. Então também tem essa que a gente não comentou, aí uma previsão de mais 100 guardas municipais que vão... Sim. Foi marcado psicológico hoje, inclusive. Exatamente. Data de psicológico, depois vem investigação social, curso de preparação, curso de formação, e aí depois a contratação. E o que o guarda pode esperar, esse novo guarda municipal pode esperar? Bom, ele pode esperar da gente aquilo que eu já falei, né? Que teremos um grupo de trabalho muito efetivo em tornar a guarda valorizada, né? Se essas pessoas já estão procurando a guarda, é porque elas têm na guarda uma referência, né? E eu acho que elas podem esperar trabalho efetivo nesse sentido. Eles vão ser muito bem acolhidos, eles vão ser muito bem capacitados, eles vão ser muito bem treinados, porque eu quero que eles se tornem também, né, referência. Uma tropa nova, ela vai precisar muito também da boa recepção da tropa antiga, né, porque a tropa antiga ela já tem uma vivência, né, e quando você traz alguém para esse novo campo, né, às vezes a pessoa chega de um mundo que ele não tem todas as compreensões do que é o nosso serviço, né? Então eu acho muito importante, né, que esse efetivo e os futuros efetivos, que o concurso ele é uma pretensão do Coronel Fábio, nosso prefeito, aumentar também as questões de efetivo através dessas contratações, mas tem que ser um processo realmente muito metódico e rigoroso, né? Porque temos que fazer essa investigação social. Muitas vezes a vida particular ela torna incompatível com a atuação que se exige do guarda, de integridade, de honestidade, de valores, né? De respeito. Então todos esses valores incutidos no guarda, às vezes você não traz. A pessoa que está lá fora não tem, né? Então, essa seleção é muito importante, né? E também que eles venham, né, esperando o seguinte, né? Que o trabalho de quem é guarda municipal é um trabalho de servir as pessoas, né? Então, ele já tem que vir... aqui não é um local para você ter simplesmente salário. O salário é importante. O reconhecimento é importante. Mas principalmente, né, aquele senso de que eu posso fazer alguma coisa pelas pessoas. Quando você entra numa profissão como a da guarda, ela te dá uma oportunidade de você fazer o bem para as pessoas, né? Às vezes a gente fala assim, o que eu posso fazer pelas pessoas? Entre na guarda. Se você quer, você tem uma oportunidade de fazer o bem. A cada atendimento que você faz. Tratando as pessoas com respeito, com dignidade. Toda aquela dignidade que a gente às vezes reclama, a gente tem que dar. Então, eu acho assim, é um lugar de crescimento, né? A gente vai procurar trazer cada vez mais capacitação, cursos, formação, para tornar esse profissional um profissional de referência, que desperte cada vez mais nos nossos jovens a vontade de entrar na instituição Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto. Sim. Até porque é uma profissão que você tem que ter uma vocação, né? Às vezes não é só... Tem que ter uma vocação, querer aquilo. Exatamente. E aí a gente tem o curso, né, que ele vai ser feito,
E a gente tem a previsão que em dezembro esses novos guardas civis municipais estarão aí aptos já a comporem o efetivo, né? O que também vai gerar uma melhoria do atendimento, porque quando você tem mais gente, com certeza você consegue pôr mais profissionais na rua e ter um aumento aí da demanda e melhoria também no atendimento das ocorrências. Fechou. Tem mais algum assunto que faltou? Tem um monte, mas agora na minha cabeça não veio, mas com certeza eu vai acho gerar que tem um segundo episódio. Depois a gente, nessas reuniões que a gente faz uma listinha, na próxima reunião não falou disso, não falou daquilo, mas eu acho assim, essa comunicação é sempre importante, né? Muitas vezes as pessoas nos olham de longe, não nos conhecem, talvez a gente se torne um pouquinho mais conhecido, né? E eu falo que quando a gente vai se relacionando, as pessoas elas conseguem enganar por pouco tempo, mas por muito tempo não conseguem, né? Então eu acho que é dessa forma que a gente vai firmando os relacionamentos. Eu imagino que da próxima vez que eu vier, eu acho que principalmente os profissionais que trabalham com a gente, eles já vão ter uma noção de quem somos, né? Maior do que tem hoje, né? Então eu acho que isso também contribui aí para a compreensão de tudo que a gente faz, né? E até mesmo por acreditar ou não no que a gente fala, né? Porque chegar aqui e falar que eu vou fazer um monte de coisa, eu posso falar, né? Mas por isso que eu tomo cuidado com as promessas. Como que eu vou fazer uma promessa se eu vejo que lá na frente talvez, né, a gente vai concentrar os nossos esforços nessas intenções, né? Buscando, e a gente que conversa, agora vamos fazer a declaração das nossas conversas sobre os princípios estoicos, e eu sempre digo isso, né? Às vezes você diz alguma coisa para a pessoa e ela não recebe bem, né? Aí a gente fala assim, o problema está na comunicação ou na pessoa? Então a gente tem que analisar. Muitas vezes pode estar na comunicação. Uhum. Então se estiver na comunicação, então eu tenho como melhorar. Mas se o problema é da compreensão da pessoa, que ela não consegue compreender, o problema está nela. Então não adianta eu ficar me debatendo por causa dessa má compreensão, né? Então existem as coisas que estão no nosso controle e as coisas que não estão. E na política pública, a gente vai fazer tudo que está dentro do nosso alcance, dentro do nosso controle. Agora, alguns resultados não dependem exatamente do que a gente faz, né? Então, nós temos algumas situações que vão passar por processo legislativo, vai precisar passar pela Câmara, outras situações vão passar por questão aí de recurso público, e aí já não é controle nosso. Mas aquilo que está no nosso controle, com certeza a gente vai se dedicar para fazer a segurança pública de São José do Rio Preto ser uma referência no estado e no Brasil. Com certeza. Bom, foi isso. Mais um episódio do Poliscast. Obrigado aos colaboradores, Multidrogas, a farmácia do bairro Fraternidade, farmacêutico Alessandro Rimoli, obrigado pela sua colaboração. Obrigado, Vanessa, que esteve na técnica, já foi agradecida aqui pelo nosso convidado várias vezes. Valorização do profissional do podcast. O Vanessa já pode já acertar aí uma melhoria, tá? Salarial, tudo que for. O que você quer querer? Melhoria salarial? Agora tô ferrado. Da mesma forma. Obrigado, Coronel Márcio, pela presença no nosso podcast. Obrigado aqui a AP Brasil. E não se esqueça, se inscreva no canal, dá aquele joinha para ajudar nosso engajamento aí também, faz aquele comentário, manda um abraço pro Coronel Márcio, que ele vai mandar lá no grupo do Racha dele, com certeza o pessoal assistir. Com certeza, hein? Pros policiais militares que também vão assistir. Lá vou mandar pros veteranos, porque eu já tô nas equipes de veterano, né? Já passou o tempo, né Anderson? O Anderson jogava bem, camisa 10 ali, meio de campo. Tinha muita rivalidade nesse tempo, né? Tinha muita rivalidade. É corintiano? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Campeão mundial é outro nível. Depois ele conversa lá em cima. A gente chegar alguém lá pra gente conversar. Foi isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.